Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Eu tô e você? Joia? Então tá bom. Você chegando. Bom dia, senhora. Bom dia, tudo bem? Beleza. Bom dia. Oh, bom dia, gente. Tudo bem, Paulo? Tudo e vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Só mais um pouquinho para o pessoal acabar de entrar, tá? Bom dia. Bom dia, Ô, Rosa. Paulo, você vai mandar pra gente hoje o material? Aqui, eu coloquei lá no... Ah, eu tinha combinado de mandar no WhatsApp, né? Eu coloquei lá no sistema ontem. Por acaso alguém chegou a ver? Não, eu não vi, não. Eu quase nem entro naquele sistema que eu passo raiva toda vez. Tá, eu coloquei lá um resumo, sabe? Eu até chamei lá de apostila, tá? Mas é um resumo da matéria do semestre todo, tá, gente? Então, vocês não assustam, não, porque tem muita coisa lá, claro, que a gente não estudou ainda. Ótimo. Viu? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou mandar também no WhatsApp. Tá? Ai, melhor ainda. Kelly, vou mandar para você, tá? No seu WhatsApp, porque aí quem não conseguir acesso lá no sistema, tá? Aí você manda para mim pro grupo, viu? Agora eu coloquei um link lá também, gente, para vocês acessarem o Prezi, tá? Porque no Prezi lá não é conteúdo, o Prezi é como se fosse uma esquematização da aula, viu? Então, quem quiser vai estar lá disponível uma apostila, que eu chamei de apostila como se fosse um resumo da matéria do semestre todo, e o link do Prezi, que dá uma visão da matéria esquematizada. Tá ótimo. Tá bom? Aí tá tudo lá para vocês já. Professora, eu fui procurar aqui agora e eu não achei. Não achou no sistema? Não achei, eu fui em arquivos, né, na sua matéria e eu não achei, só tá o plano de ensino. Materiais? Não tem um item lá, materiais? Ou não? Peraí que eu vou procurar em outro lugar pra ver se eu acho. Talvez eu esteja procurando no lugar errado também. Às vezes... Não, às vezes... Eu fiz... Como que eu fiz? Acho que é upload de materiais. Deixa eu ver. Me deem um tempinho. Tá aqui, gente, que eu vou abrir meu sistema. Só para eu ver em qual aba que eu inseri. Para mim, aparece no upload de materiais. Tem alguma coisa assim para vocês? Porque eu não sei também se o que aparece para mim é o que aparece para vocês. Tá aqui bonitinho. Agora, quer ver uma coisa que a gente pode tentar fazer de uma vez? Espera aí um pouquinho, tá, gente?
Olha só, vê se eu consegui mandar para vocês pelo chat. Acho que deu. Deu? Deixa eu tentar fazer o download aqui. Tá, vê se você consegue. Eu mandei. Kelly, não aparece nada para você no sistema? No bate-papo não aparece nada, não. Você não mandou privado, então, pro... Não, tá para todos. Tá para todos. Oh, no meu não apareceu, não. Ah, eu consegui, eu baixei aqui. O meu também não apareceu, não. Manda lá no zap, então, pra gente, William, por favor. Baixou, William? Achei. Eu mando agora aqui no grupo. Peraí. Oh, beleza. Aí, ó, pronto. Resolvido. E quer ver? Deixa eu fazer outra coisa ainda. Peraí que eu vou aqui. Vai entender, né, gente? Aparece para uns, não aparece para outros. Olha só o link do Prezi. Gente, vê se chegou aí no grupo. Chegou sim, William. Chegou no grupo de vocês? Chegou, chegou, já está disponível para todo mundo lá. Ótimo. Então tá bom. Agora lembrem, hein? Muito bom. É a matéria do semestre inteiro, viu? Nossa, 55 páginas. Isso, Ok, ele coloca no grupo lá da Paula. isso. É só você. Eu mandei o Pode- Prezi lá também, viu? Aí, ó. Não, já está lá no grupo da Paula já. Aí, ó, Não mandei apareceu, não. o do Prezi também, para quem quiser uma visão esquemática. Ok, eu não tô no grupo não tô conseguindo, no grupo da Paula não tá aparecendo pra mim, não. Estou no SDCom. Ah, tá. Agora tá no grupo da Paula. Ó, eu vou mandar Calma, gente, as coisas demoram 20 segundos. Ah lá, pessoal. Mandei de novo o arquivo. Ah, agora já tá aqui, já. Vê Tudo se bem. aparece aí. Ótimo, bom demais. Então agora tá tudo certo. Agora tá. Combinado? Então, vocês têm mais alguma dúvida? Não, gosto certinho, Paulo. Então tá bom. Obrigada. Agora aqui, complementem, gente, porque isso aí que eu tô chamando de apostila, igual eu falei para vocês, foi um resumo que eu fiz da matéria no semestre passado, quando começou essa pandemia. Então, é um resumo, tá? É importante vocês complementarem com a doutrina, tá? Não deixem de ler uma doutrina, não. Combinado? E vamos então dar sequência à nossa matéria. Nós estávamos na aula passada falando sobre a diferença, os critérios diferenciadores entre a responsabilidade negocial e a responsabilidade aquiliana. Vamos só bater aí para ver se está tudo certinho. Quais são os critérios diferenciadores que nós vimos? Nós falamos quanto à gradação de culpa, falamos quanto à autonomia privada, quanto à exigência da capacidade dos agentes, falamos da mora, falamos da matéria de prova, da prescrição, correto? Cheguei a falar do foro competente? Não, você parou aí. Ah, legal. Então, é o último critério que está faltando para nós terminarmos essa diferenciação. Então, voltando aí, para vocês se organizarem, critérios diferenciadores entre responsabilidade negocial e responsabilidade aquiliana. Lembrando,
que é a responsabilidade negocial? É aquela que decorre do descumprimento de um negócio jurídico. Então, nós temos uma relação jurídica entre as partes. E o que é a responsabilidade civil aquiliana? É aquela que decorre do descumprimento do dever genérico imposto pelas normas de não causar danos a outrem, ou seja, não existe uma relação entre as partes. Quanto ao foro competente, então vamos imaginar, alguém causou danos a outrem. Se for uma responsabilidade negocial, onde que esse credor deverá propor a sua demanda? Se for uma responsabilidade aquiliana, aonde que esse credor deverá propor a sua demanda? Então, vou colocar aqui, ó, quanto ao foro competente. O que que nós vamos ter aqui? Bom, vamos começar aqui pela responsabilidade aquiliana. Responsabilidade aquiliana. Nós vamos ter que dar uma olhadinha aqui lá no processo civil. Quem está com o Código de Processo Civil em mãos, vão lá comigo para vocês se acharem. No Código de Processo Civil, quando nós estamos tratando de foro competente, a pergunta que nós estamos respondendo é: qual é a competência correta? Então, aqui nós estamos analisando regras de competência. Vão para mim, quem tiver, lá no Código de Processo Civil, as regras de competência começam lá no artigo 42. No artigo 42, começa o assunto de competência. Qual que nos interessa aqui? Seria até interessante depois, gente, acredito que vocês já tenham estudado essa matéria em processo civil, mas seria bem legal se depois vocês lessem esses artigos 42 e seguintes da parte de competência, para vocês lembrarem, tá? Que é uma matéria sempre muito importante. Lá no artigo 53, é o artigo que nos interessa. Nós vamos no 53, que determina assim: é competente o foro. E aí tem vários incisos. Onde nos interessa? Inciso 4. É competente o foro 4. Do lugar do ato ou fato para a ação. Nos interessa a linha A, de reparação de dano. Então, quanto ao foro competente, na responsabilidade civil aquiliana, onde que vai ser o foro competente? Local em que o fato ocorreu. O local em que o fato ocorreu é o local em que o dano foi causado. Tá certo? Então, vamos imaginar. Eu e a Kelly discutimos, brigamos, e eu, com raiva, empurro a Kelly bate na parede, machuca e acaba quebrando o braço. Eu causei um dano a Kelly. Aonde? Lá na faculdade, que nós discutimos. Então, Kelly, se eu não te ressarcir, você vai propor uma ação contra mim no foro de contagem, que foi o local do ato ou fato. Só que tem um detalhe muito importante aqui que vocês não podem deixar passar. Nesse mesmo artigo 53, deem uma olhadinha no inciso 5. Ó, será... 53. É competente o foro, inciso 5.
de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronave. Então, pessoal, vamos organizar as ideias. Responsabilidade civil aquiliana. Qual que é a regra geral de foro competente? Local do ato ou fato. Mas, se esse ato ou fato for um acidente de veículo, nós temos duas possibilidades de foro competente. Você pode escolher continuar no local do ato ou fato ou no domicílio do autor. Quem que vai escolher isso? O autor. Ou seja, quando ele for propor a sua demanda, ele vai escolher se ele vai propor no seu domicílio ou no local em que o acidente aconteceu. Ficou clara? Joia! Isso, então, estamos falando de responsabilidade civil aquiliana. E agora, quando for uma responsabilidade civil negocial? Vamos pensar uma coisa? Se é uma responsabilidade civil negocial, é porque existe um negócio jurídico entre as partes. Ou seja, existe um contrato entre as partes. Pergunto para vocês, vamos ver se vocês já lembram isso aí. Quando existe um contrato entre as partes e uma delas ofende uma cláusula contratual, causando danos a outrem, aonde que devemos propor essa ação? Alguém imagina? Onde foi feito o contrato? Onde foi firmado o contrato? Não. Não. Vocês lembram que quando um contrato é feito, esse contrato pode prever uma cláusula que é chamada de cláusula de eleição de foro? Nessa Sim. cláusula de eleição de foro, o que que nós vamos ter? Normalmente, ela é a última cláusula do contrato. Lá você vai encontrar assim: caso ocorra alguma divergência advinda desse contrato, as partes elegem a comarca de, vamos imaginar, Contagem, para dirimir as dúvidas. Então, o que que acontece? As próprias partes estão escolhendo o foro competente. Isso está determinado no contrato. Agora, e se não tiver essa eleição de foro no contrato? Qual que é a regra geral de competência? Domicílio da vítima. No domicílio do réu? O réu. Do réu, é verdade. Domicílio do réu. É. Aonde que a gente encontra esse domicílio do réu? 46. Lá no artigo 46 do Código de Processo Civil. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Então, pessoal, resumindo, responsabilidade civil negocial, onde é o foro competente? Havendo no contrato cláusula de eleição de foro, será no foro escolhido pelas partes. Não havendo eleição de foro no contrato, seguirá a regra geral de competência 46 do CPC, domicílio do réu. Alguma dúvida?
Não? Tranquilo, né? Joia. Então, aqui a gente termina os critérios diferenciadores entre a responsabilidade negocial e a responsabilidade aquiliana. Só para nós nos organizarmos. Nós estamos no item, nós estamos na unidade 2, estamos no item 1, que é responsabilidade negocial e aquiliana, e acabamos de tratar do item 1.1, que são os critérios diferenciadores. É isso mesmo? Professora, Sim. Você está completo o resumo aí, né? como você está acabando essa parte, ficou uma dúvida em mim na aula passada. Eu posso te perguntar de uma vez? Por favor. É que na aula passada você falou que para... Peraí que esqueci a palavra. Meu cérebro só começa a funcionar direito às 9. A prescrição. Você falou que a prescrição na responsabilidade aquiliana, ela se extingue em 3 anos, né? A prescrição na responsabilidade aquiliana. Ok, 3 anos. Tá. Aí eu fiquei com dúvida se era 3 anos a partir do dia do fato ou se era a partir do momento em que... a partir do dia do fato, né? A partir do fato. Tá bom. Obrigada. Tá? Você tá com o Código Civil em mãos? Sim. Sim. Vão lá só pra gente estabelecer isso. Vão para mim do 206, agora do Código Civil, tá? É muita lei na nossa cabeça, né, gente? 206 do Código Civil. Prescreve. Achou aí? Uhum. Prescreve parágrafo 3º. Em 3 anos. Inciso 5. A pretensão de reparação civil. Tá? Então, por que eu tô te afirmando que é a partir da data do fato? Por causa do próprio conceito de prescrição. O que é prescrição? Prescrição é a perda da pretensão. Ou seja, quando você tem um direito subjetivo violado, nasce a pretensão, que é o poder de exigir esse direito. Isso é pretensão. Se a pretensão nasce no momento em que o direito é violado, na responsabilidade aquiliana, qual que é o momento em que o direito é violado? O momento em que o dano ocorre. Então, na hora que o dano ocorre, surge a pretensão. Surgindo a pretensão, o prazo prescricional se inicia. Ótimo. Muito obrigada, professora. De nada, Isabel. Sempre às ordens. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Até agora? Professora, na prescrição, bom dia. Você falou que continua tendo direito, você só perde o direito de cobrar, não é isso? Isso aí. Na prescrição, não há perda do direito. Na decadência, sim. Na decadência, perde-se o direito, ele deixa de existir. A prescrição, o direito continua exigindo, mas você perde exigibilidade desse direito. Então, vamos pensar assim, Nilza. Você me causou um dano. Responsabilidade aquiliana. Vamos imaginar. Você me jogou na parede e quebrou meu braço. Eu tenho um prazo para te exigir essa reparação. Prazo de 3 anos. Só que eu não ajo nesse prazo. Passaram 3 anos. Tem como eu te exigir agora? Não. Prescreveu. Não. Mas, mesmo depois de 3 anos, se você quiser
me ressarcir? Pode. Posso, mas eu não sou obrigada, não é isso? Exatamente. Pode, mas não é obrigada mais. Por que você pode? Porque o meu direito não deixa Continua. de existir. Sim. Entendeu? Isso é prescrição. Agora, na decadência, você tem um direito de fazer alguma coisa. Você não faz naquele prazo, o seu direito some. Você perde o direito. Deu para entender? Vou te dar um exemplo aqui. Um prazo de decadência, só para você ter ideia. Uma sociedade que tem uma sociedade. Os sócios estão deliberando algum assunto. Aí tem o entendimento majoritário. Uns sócios, majoritariamente, decidem pela conduta X. Os minoritários têm um prazo para impugnar. Eles têm um prazo de 10 dias para impugnar. Se em 10 dias eles não impugnam, o que acontece com o direito deles? Já era. Já era. Então, aqui eles perdem direito. Decadência. Entendi. Entendeu? Gente, existe esse tema, prescrição e decadência. Vocês concordam comigo que é um tema sempre áspero? É um tema que a gente estuda prescrição e decadência na faculdade inteira. E vira e mexe, na hora de entender, a gente dá uma travada. Não sei se vocês têm essa sensação. Isso acontecia comigo também, sabe? E aí, uma vez me indicaram um artigo para ler. Ele chama, eu vou escrever aqui, ó. Agnello Amorim. Se você jogar no Google, Agnello Amorim, prescrição e decadência, o artigo dele vai sair, tá? Inclusive, se alguém tiver aí e quiser achar pra gente. Ô, gente, eu nunca vi um artigo tão claro sobre prescrição e decadência, tá? Então, fica a dica para vocês aí, quem quiser, porque clareia de uma forma que você fala, gente, mas é muito simples, como eu nunca entendi isso? Viu? É o professor Agnello Amorim, joga no Google aí prescrição e decadência, é o artigo dele. Combinadíssimo? Vamos para frente? Então, bateu aí para vocês? Nós estamos no item 1, responsabilidade negocial, item 1.1, critérios diferenciadores. Agnello Amorim Filho, né? Agnello Amorim Filho, isso, achou? Uhum. Aí. Pois é. Gente, de verdade, aproveitem aí o feriado 7 de setembro, deem uma lidinha nesse artigo, gente, você vai entender prescrição e decadência de uma forma que você nunca nem imaginou que você poderia. De tão simples que é a forma que ele colocou. Tá bom? Então, vamos para o item 1.2. Ah lá, a Sara já até mandou ele aqui. Obrigada, Sara. Bom, no item 1.2, nós vamos falar a responsabilidade pela confiança. Esse assunto é muito legal. Então, o que nós estamos falando e estudando até agora? Nós estamos vendo que há 2 fundamentos para a responsabilidade civil. Primeiro fundamento da responsabilidade civil, um negócio jurídico, ou seja, na verdade, a frustração de um negócio jurídico. Então, primeiro fundamento de responsabilidade civil é
existe um negócio jurídico entre as partes e uma dessas partes frustra esse negócio jurídico, descumpre, causando danos a outrem. Temos aqui responsabilidade civil negocial. Segundo fundamento da responsabilidade civil é: as partes não têm relação jurídica, mas uma delas tem um comportamento, uma delas realiza algum fato que acaba gerando um dano. Na hora que essa pessoa realiza um fato gerando dano a outra, ela descumpriu o dever genérico de não causar danos. Logo, ela vai ficar obrigada a reparar. Então, qual que é o segundo fundamento? Descumprimento do dever genérico de não causar danos. Responsabilidade civil aquiliana. Essas duas responsabilidades são as chamadas responsabilidades civis clássicas e tradicionais. Só que nós temos uma doutrina moderna, um entendimento moderno que diz que a responsabilidade civil tem um terceiro fundamento. E esse terceiro fundamento seria a chamada teoria da confiança. Seria uma responsabilidade civil advinda do descumprimento da confiança que uma parte gerou em outra. Como assim? Nós vivemos em sociedade. Nós estamos 24 horas por dia interagindo. Nós estamos numa interação social intensa. Para essa sociedade, com essas interações sociais, para essa sociedade viver em harmonia e paz, nós temos que confiar que as pessoas vão cumprir com as suas obrigações. Vamos imaginar, quando você para num sinal, um sinal de trânsito, tá lá vermelho para você. Na hora que ele fica verde, você não está vendo, vamos imaginar que é uma via que você não veja o outro lado. Mas na hora que você olha para o sinal e vê que ele está verde, você confia que as pessoas do outro lado vão parar? Mesmo que você não esteja vendo? Sim. Você confia. Por que você confia? Porque nós temos um ordenamento, nós temos uma normatização social que impõe as regras. E nós confiamos que cada um irá cumprir a sua parte. Então, isso é o sentimento de confiança que o ordenamento jurídico gera nas pessoas. E aí que vem esse terceiro fundamento. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa origina a confiança de outrem e frustra essa confiança, ele deve responder pelos danos causados. Então, pessoal, o que eu quero trabalhar com vocês hoje, aqui, nessa aula? Por que eu considero que é uma aula bem importante? Porque é uma doutrina muito moderna, é uma
um entendimento muito contemporâneo, tanto de doutrinadores como de jurisprudência. Eu separei uma jurisprudência para vocês hoje, para vocês verem o tanto que esse tema é interessante. Então, para aqueles que gostam de anotar, o que seria essa responsabilidade pela confiança? A confiança é considerada um terceiro fundamento da responsabilidade civil. Logo, vocês estão anotando ou não? Eu tô, então. Vai mais devagar, por favor. Vamos lá, mais devagar. A confiança é considerada A como confiança é terceiro. considerada como um terceiro fundamento da responsabilidade civil. Ponto. Logo, aquele que gera uma confiança em outrem e a frustra deve responder pelos danos causados. Vamos entender isso na prática? Primeira circunstância de frustração de confiança é a chamada violação positiva do contrato. Não sei se vocês já ouviram essa expressão quando vocês estudaram direito dos contratos, direito das obrigações. Às vezes a gente fala disso. Vocês já ouviram isso ou não? É novidade? Não tô conseguindo lembrar, professora. Tá. Então vamos entender. Tem a ver com o princípio da boa-fé, professora? Ou não? Isso. Eu acho que me lembro. É isso aí. Vamos entender, então, essa... o Emanuel, só um minutinho. Ok. Vamos lá. Violação positiva do contrato. O que é isso? É um nome que parece um pouco contraditório, porque você pensa assim, violação é algo negativo. Aí você vem me falar que é uma violação positiva? O que é isso? Que trem mais estranho e contraditório que é isso? Pessoal, aqui nós vamos analisar o princípio da boa-fé objetiva. E essa boa-fé objetiva, o que é a boa-fé objetiva? Vamos primeiro lembrar. É a obrigação das partes terem uma conduta honesta. A boa-fé objetiva determina que as partes têm que ter um comportamento leal, correto, honesto ao contratarem. Então, a boa-fé objetiva, ela é comportamental, ela é externa, porque a boa-fé subjetiva é interna. A boa-fé subjetiva é a sua boa intenção. Então, é algo que está dentro de você. Enquanto a boa-fé objetiva vai analisar se o seu comportamento, se o seu agir foi honesto e leal. Ótimo. Essa boa-fé objetiva,
determina que as partes, ao contratarem, devem respeitar os chamados deveres anexos, também chamados de deveres laterais. O que é isso? São obrigações que, mesmo que elas não estejam expressamente escritas no contrato, as partes têm que cumprir. Por isso que é chamado de dever anexo ou lateral. Ou seja, não é porque não está escrito no contrato que você não tem que cumprir isso. E o que é o isso que você tem que cumprir? É justamente esse dever de lealdade. É esse dever de conduta honesta. Esses deveres anexos, não sei se algum professor já deu essa dicasinha para vocês, eles se resumem no famoso PIC. Vocês já ouviram isso? O que são os deveres anexos do PIC? É o dever de proteção, é o dever de informação e é o dever de cooperação. Então, são os deveres PIC. Dever de proteção, informação e cooperação. Então, vamos imaginar uma coisa? Vamos pensar assim, você está indo lá numa loja de compra e venda de carros usados para comprar um carro. Aí você está olhando um carro X e você gosta muito dele. E aí você vai comprá-lo e vai redigir o contrato de compra e venda. Correto? Pergunto para vocês, gente. Será que vai ter uma cláusula nesse contrato dizendo que o vendedor está obrigado a te informar claramente todas as circunstâncias da coisa vendida? Provavelmente não, né, Isabel? Mas eu pergunto, ele vai estar obrigado a fazer isso? Mesmo que não esteja escrito no contrato. E por que ele tem essa obrigação? Porque isso é um dever anexo decorrente da aplicação da boa-fé objetiva. Ah, professor, e onde é que eu vejo essa boa-fé objetiva? Quem está aí comigo? Artigo 422 do Código Civil. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Ou seja, não precisa estar no contrato que as partes têm que ter boa-fé. Já está na lei falando que elas têm que ter. De novo, vão para mim. 113 do Código Civil. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então, mais um artigo aqui falando que se tem contrato entre as partes, independentemente de estar escrito ou não nas cláusulas, as partes têm que agir com proteção, informação e cooperação, que são os chamados deveres anexos. Aí, tá, professora, coloca isso na prática. Já já eu vou mostrar para vocês uma jurisprudência, tá? Que eu vou querer que vocês olhem para mim, para vocês verem como que isso é na vida real. Mas vamos pensar alguns casos aqui, só para vocês
tentarem entender. Vamos imaginar. Uma pessoa procura um médico. E ela procura um médico porque ela precisa de um tratamento para a doença dela. Para curar essa doença, existem 2 tratamentos diferentes que podem ser usados. A paciente vai no médico e o médico fala: não, nós vamos te curar. Ótimo. Só que o médico, ao invés de usar o tratamento menos doloroso, ele opta por usar o tratamento mais doloroso, causando mais dor e sofrimento para a paciente. E cura essa paciente. Pergunto para vocês: as cláusulas do contrato foram cumpridas? Foram, porque ela não foi lá querendo um tratamento para a doença. Ela não obteve a cura da doença? Sim. Mas o médico poderia ter usado um tratamento, um modo que causasse menos sofrimento e menos dor à paciente? Poderia. Ele não utilizou. Então, será que ele poderia ser responsabilizado pela quebra da boa-fé objetiva? Descumprimento de deveres anexos? Com certeza. Por que não? Tá certo? Vamos pensar um outro exemplo? Um empresário que tem um comércio qualquer, uma loja, está querendo expandir os seus negócios e contrata uma empresa de outdoor vamos pensar assim, ele contratou a empresa para espalhar 5 outdoors lá na região que ele tem o comércio. O contrato estabelece que são 5 outdoors, o tamanho do outdoor, a especificação, as cores, tudo certinho. Só que aí, a empresa, na hora de escolher o local dos outdoors, em vez de colocar em um lugar mais movimentado, opta por colocar em um lugar mais escondido, porque aí é mais barato para ela. Então, o contrato foi cumprido? Foi. Não foram 5 outdoors? Foram. Foi colocado? Foi. No tamanho certo? Sim. Da cor? Tudo certo. Tudo. Mas, será que houve aqui cooperação? Então, poderíamos arguir um descumprimento de um dever anexo e boa-fé objetiva? Sim. Ou seja, responsabilidade civil pela quebra da confiança. E olhem que interessante. Esses deveres anexos, eles têm que existir, gente, tanto na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. Ou seja, não é porque o contrato não foi assinado que já não está incidindo a boa-fé objetiva. Durante a execução do contrato, claro que tem que ter boa-fé objetiva, e não é porque o contrato terminou que as partes também não têm que ter boa-fé objetiva uma com a outra. Tá? Então, essa violação pela quebra da confiança, ela se aplica nas 3 fases do contrato, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar aqui, ó. Eu sou funcionária de uma empresa e eu sei todos os segredos empresariais daquela empresa. Vamos imaginar
uma situação assim bem irreal, mas só para vocês verem o que eu estou falando. Vamos imaginar que eu sou funcionária da Coca-Cola e eu sei, por trabalhar na Coca-Cola, a famosa fórmula da Coca-Cola. Tá certo? Eu trabalho lá, eu sei a fórmula da Coca-Cola. Aí, a Coca-Cola me demite. Eu sou mandada embora. Qualquer circunstância, não interessa. E no contrato, não existia, no contrato de prestação de serviço, não existia nenhuma cláusula de segredo. Mas eu pergunto para vocês, eu tenho que manter o segredo? Ou a Coca-Cola me mandou embora hoje, aí eu, com raiva, vou lá na Pepsi e falo, ô Pepsi, você quer o segredo da Coca-Cola? Toma aqui, ó, eu tenho. E aí eu dou para a Pepsi a fórmula da Coca-Cola. Pergunto, Coca-Cola pode me processar por quebra da confiança, descumprimento de dever anexo, descumprimento de boa-fé objetiva? Com certeza. Sim. Certeza. Professora, a boa-fé objetiva, ela tem uma imposição, um padrão ético de confiança e lealdade, né? E tem um limite a ser respeitado por ambas as partes no exercício de todo e qualquer direito. Com certeza, Nilza. É isso que você falou. A boa-fé objetiva, ela funciona como um limite ético e moral nos comportamentos contratuais. Sem dúvida nenhuma. Agora, claro que cada situação tem que ser analisada, porque cada caso é um caso. O que é um comportamento ético e moral? Depende da situação, né? Tô dando um exemplo aqui para vocês que, com certeza, a Coca-Cola poderia me exigir ressarcimento por quebra de boa-fé objetiva. E aqui, olhem que interessante, nós temos a quebra dos deveres anexos na fase pós-contratual. Por que na fase pós-contratual? Porque a Coca-Cola já até me mandou embora. Eu não tenho mais contrato com ela. Mas mesmo com o contrato finalizado, eu ainda sou obrigada a respeitar deveres anexos. Ok? Vou dar para vocês um outro exemplo. Acontece no Big Brother, não é? Quando eles terminam, quando eles saem do programa, eles têm proibição de fazer algumas coisas, participar de outros programas. Exatamente. Exatamente, William. E aí, Rede Globo, com certeza, tem uma assessoria jurídica gigantesca, né? Mas olha só, vamos pensar. Com certeza isso aí deve estar expresso no contrato que eles assinam com a Globo, tá? Mas aí vamos analisar, William. E se não tiver uma cláusula expressa no contrato nesse sentido? E eles vão lá, saíram do Big Brother hoje, amanhã estão em outra emissora falando mal do Big Brother. Mesmo que não esteja no contrato, será que a Rede Globo poderia exigir indenização? Sim, por quê? Fase pós-contratual, cumprimento de deveres anexos, boa-fé objetiva. Tá certo? Olhem um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Isso é tudo exemplo real, tá, gente? Porque eu muitas vezes fico lendo jurisprudência para ver os casos, que eu acho muito interessante. Tudo que acontece e a gente fica, olha a situação, né? Eu acho que a gente vive realmente o direito na hora que você vê as leis sendo aplicadas nos casos reais. E é na jurisprudência que a gente vê isso, né? O caso foi o seguinte. O moço, o rapaz, era dono de uma padaria numa cidade de interior. Esqueci a cidade, aqui de Minas. Gente, era uma cidade do interior desse tamaninho, pequenininha. Aquela cidade que todo mundo conhece todo mundo. E a padaria dele era praticamente a única padaria da cidade. Só que aí ele resolveu vender a sua
padaria. Ele resolveu vender a sua padaria porque ele estava precisando de dinheiro. Então, vamos imaginar, o A vendeu a padaria para o B. E esse B assumiu aquela padaria tradicional da cidade, que todo mundo já conhecia, que era praticamente a única padaria. Ótimo, estava tudo indo muito bem, só que aí o A, o que ele fez? 3 meses depois que ele vendeu a padaria dele, ele abriu uma outra padaria no quarteirão seguinte da ex-padaria dele que ele vendeu para o B. Gente, esse A, que já era tradicional na cidade, conhecido há anos, todo mundo ia na padaria dele. Na hora que 3 meses depois ele abriu a padaria de novo, o pessoal ia para a padaria nova dele ou para a padaria antiga, que agora é do B? Para nova. Para a nova. Então, o que ele fez com o B? Causou um prejuízo gigantesco. O Código Civil veda isso também, né? Não pode. Tem um período, um segmento que você não pode montar um comércio, concorrência, né? Com o outro. Exatamente. Acho que é depois de 10 anos, né? Isso é 5 anos, né? E está lá na lei de locação, a lei 8245. Mas o que eu quero dizer, Nils, é o seguinte: mesmo que isso não esteja expressamente no contrato, a parte é obrigada a cumprir? Sim. Por quê? Deveres anexos. Boa fé objetiva. Certo? Então, pessoal, um último caso. Esse assunto, eu acho ele tão interessante que eu gosto de falar dele. Olha o último caso. Esse é surreal. Uma pessoa tinha um imóvel, um andar, num prédio, que tinha 800 metros quadrados. Essa pessoa queria alugar esse andar desse prédio, 800 metros quadrados. Veio um outro interessado em alugar, mas virou para ele e falou assim: olha, 800 metros quadrados não me interessam, é muito. Eu preciso só da metade. Eu preciso de 400 metros quadrados para montar a minha empresa. Virou para ele e falou assim: você consegue transformar esse andar de 800 em 400? Você consegue dividir? O dono falou o quê? Claro, consigo. Ele virou e falou assim: se você transformar os 800 em 400, dividir, eu alugo a metade. O dono foi lá e fez uma obra para transformar os 800 em 400 para dividir ao meio. Na hora que a obra ficou pronta, ele ligou e falou: tá aqui pronto, 400 metros quadrados. O que o rapaz falou? Quero mais não. Pergunto para vocês. Gerou a confiança no dono? Criou uma expectativa? Agiu com deslealdade? Então, o que esse dono do andar fez? Entrou com uma ação de indenização contra ele, alegando quebra da confiança. E essa quebra da confiança me causou danos, porque eu fiz uma obra para você. Então, tudo isso que ele gastou para transformar os 800 em 400, ele cobrou. E ele ganhou. A jurisprudência deu ganho de causa para ele. Tá? Olhem aí, aplicação da boa-fé objetiva, deveres anexos. Deixa eu ver aqui, peraí, se tem alguma pergunta. Wilson, você está me perguntando, nos contratos privados pressupõe a vinculação da lei. Você está querendo dizer que o contrato firmado... No artigo 422, né?
Ah, sim, Mesmo que não 422, esteja ou seja, presente no contrato, já está pressupondo pela lei que ele está exatamente, presente ali. perfeito. Ou seja, nunca você pode fazer um contrato tendo uma cláusula contrária à lei. Um contrato privado não pode valer mais do que a própria lei. Perfeitamente, isso aí. Professor, o próprio contrato faz lei entre as partes, né? Sim, Nilza, mas aí você tem que ter um cuidado muito grande, porque esse Sim. princípio é aquele que nós chamamos de pacta sunt servanda. Sim. O contrato é lei entre as partes, mas hoje permite-se a revisão contratual quando ele se tornar excessivamente oneroso. Né? Então, o pacta sunt servanda hoje não é um princípio absoluto. Ele é relativo. Porque senão, Nilza, quer ver? Você tem... Nos casos públicos, ele é absoluto, telefonia? né? Sim. Sim. Você tem contrato de internet? Sim. Você tem contrato de banco? Sim. Vira e mexe esse povo, apronta. Muito. Muito. Causa danos? Sim. Ah, Nilza, mas você assinou porque quis. Eu assinei porque eu não tinha opção. Não é? Sim. Eu lembro, Nilza, que quando eu fui assinar meu contrato com a Unimed, eu fiz pela OAB, né? Então, porque a OAB, ela dá uns descontos, uma coisa assim. Aí, na hora que eu fui assinar, a mocinha que estava lá me ajudando virou para mim e falou assim, aquele calhamaço de contrato, né? Virou para mim e falou assim, aqui, doutora, a senhora não quer ler o contrato para a gente assinar? Aí eu virei para ela e falei assim, aqui, deixa eu te falar, eu quero até ler, eu vou gastar um tempão aqui porque você está vendo o tamanho do contrato. E eu já vou te mostrar que tem um tanto de cláusula aqui que eu não concordo. Se eu te mostrar essas cláusulas, a gente pode discutir? Aí ela virou para mim e falou assim, mas não dá. Eu falei, então para que você está mandando eu ler? A maioria é isso, porque eles mandam a gente ler, mas não vão mudar as cláusulas. Exatamente. É o famoso contrato de adesão. Ou seja, verdade. Se depois ele se tornar excessivamente oneroso por alguma circunstância, não é porque você assinou pacta sunt servanda que você terá que cumprir aquilo. Nós podemos pedir a revisão contratual. Aliás, né, gente? Vamos pensar aqui no que a gente está vivendo atualmente? Ano que vem, eu estou imaginando o que não vai surgir de revisão de contrato por causa dessa pandemia. Né? Eu acho que ainda não começou, porque a gente ainda está na quarentena, né? As pessoas ainda estão reclusas, elas ainda estão com medo, mas na hora que liberar, que as pessoas perceberem o tamanho do rombo, vai virar uma enxurrada de processo de revisão contratual por onerosidade excessiva advinda da pandemia. Com certeza, que eles vão tentar tirar algum tipo de prejuízo que eles tiveram e aí vai resvalar ainda mais. Exatamente, né? Então, a Isabel está me perguntando aqui. Podemos dizer que a violação positiva é a violação por uma atitude de uma das partes? Sim, Isabel, violação positiva é uma forma de inadimplemento do contrato por descumprimento da boa-fé objetiva. Então, gente, esse é um conceito bem legal de violação positiva. Por quê? Em tese, Isabel, as cláusulas do contrato você está cumprindo, mas você não está cumprindo de uma forma que você está protegendo, informando e cooperando com a parte contrária. Então, você cumpre as cláusulas contratuais, mas você descumpre os deveres éticos e morais advindos da relação contratual. Tá? Então, pessoal, para todos aí,
quem quiser anotar, o que é violação positiva do contrato? É o descumprimento do contrato pelo desrespeito à boa-fé objetiva. Ou seja, Repete o finalzinho, por favor. é o descumprimento do contrato pelo desrespeito à boa-fé objetiva. Ou seja, descumprimento dos deveres anexos. Aí, pessoal, nós conversamos aqui, né? De alguns casos, eu dei para vocês alguns exemplos, só que eu separei hoje aqui para vocês uma jurisprudência do TJMG. Eu vou colocar o link aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem abrir. Ai, peraí, Vitor, foi só para você. Vê se vocês conseguem clicar e abrir essa jurisprudência, que eu acho que fica melhor para vocês lerem do que eu compartilhar minha tela com vocês. Eu achei esse caso interessante porque é da Drogaria Araújo. Você mandou? Mandei aqui no Zoom, vocês estão vendo? Ah, tá. Achei que você tinha mandado no grupo. No grupo você mandou, não, né? Ah, não. Vocês querem que eu mande no grupo? É mais fácil. Alguém consegue copiar e jogar aí no grupo? Porque às vezes alguém já está no celular, porque eu estou no computador. Tem que ser... Ah, tá. É o link. É o link que é para mandar? O link é para ver se a pessoa abre no celular. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que já mandaram aqui. Mandaram? Já mandaram. A Kelly mandou. Ótimo. Então, vamos analisar essa jurisprudência? Tá na mão. Tá todo mundo aí comigo? Muito bem. Então, vamos lá. Olha lá. Abram aí no comecinho. É uma apelação analisada pelo TJMG. Olha lá a data de julgamento dela. Abril de 2020. Ou seja, novinha em folha. Ementa. O que nós temos na ementa aqui? Direito civil, apelações, ações de rescisão de contrato misto, de prestação de serviço e de responsabilidade civil por dano material e moral. Relação jurídica, objeto, suprimento pela empresa contratada do aparelhamento logístico da empresa contratante, com unidades de mototransporte e mão de obra associada à realização de entrega de produtos em domicílio. Inadimplemento relativo praticado com habitualidade pela contratada. Inobservância concomitante e recíproca da contratante quanto a deveres anexos à obrigação principal. Violação positiva do contrato. Concorrência de culpas. Aí, vamos lá. Item 1. Vocês estão comigo? Vamos lá, item 1. Considera-se concorrente o inadimplemento culposo e inexcusável da obrigação quando ambas as partes falham no desempenho perfeito, eficaz e suficiente
do ajustamento de vontades entre elas, firmado, seja por inexecução direta das obrigações principais dele constantes, seja por inobservância de outros deveres. Ou seja, olha lá, obrigações principais são as cláusulas do contrato, ou inobservância de outros deveres, laterais ou anexos, que, embora não expressamente clausulados nos respectivos instrumentos, derivam da cláusula geral da boa-fé objetiva no âmbito das relações privatísticas. Seria melhor colocar relações privadas, né, gente? Na doutrina conhecida como violação positiva do contrato, igualmente qualificável como não cumprimento. Item 2. A respeito dessa última problemática jurídica, violação positiva do contrato, corrobora a jurisprudência em sedimentação pelo colendo STJ a imperatividade dos mencionados deveres, laterais ou anexos à obrigação principal, que se impõem aos sujeitos participantes do contrato em mesmo grau de exigibilidade que as próprias obrigações clausuladas. Ou seja, cumprir, gente, deveres anexos é a mesma exigência de cumprimento de cláusulas do contrato, expectando sobre a rubrica de tais incumbências secundárias o provimento de um contratante ao outro e vice-versa, com o abastecimento de suficiente informação, colaboração e cooperação recíproca na execução do contrato, visando o balanceamento da obrigação principal a quem deva prestá-la, contribuindo assim para a facilitação do adimplemento. Olhem que legal. Esse acórdão aqui, gente, está uma verdadeira aula de violação positiva do contrato. Vamos entender o que aconteceu? Vai descendo aí. Vocês estão no inteiro teor? Aí tem a ementa, vem o relator, aí começa o voto do desembargador Márcio Hidalgo. Trata-se de recurso de apelação. Acharam aí? Trata-se de recurso de apelação interposto pela Drogaria Araújo contra a sentença de folhas proferida pelo juízo tal, que nos autos da intitulada Ação Ordinária Declaratória de Inexigibilidade de Obrigação, cumulada com pedido de anulação de título de crédito e de cobrança de multa contratual e indenização por perdas e danos, por ela ajuizada em desfavor de SL Transportes e Logísticas Limitada. Então, o que nós temos aqui? Araújo propôs uma ação de inexigibilidade de obrigação e indenização contra essa empresa de transporte. O que a Araújo está arguindo? Eu vou tentar aqui, gente, mostrar minha tela para vocês, porque aí eu vou marcando. Apareceu minha tela para vocês? Apareceu. Apareceu? Então vamos. O que Araújo alega? Olha lá. Descumprimento culposo e exclusivo dos contratos antes havidos entre elas, compensada sua condenação constituída nos autos, referente ao não pagamento pelos serviços prestados. Aí vem, aqui embaixo, reitera a constante ocorrência de atrasos dos motociclistas destacados para a realização dos fretes e transportes de documentos, quando não a total sonegação destes profissionais para os deslocamentos que faziam necessários,
resultando, num primeiro momento, na rescisão parcial dos pactos. Ou seja, o que Araújo está falando? Que essa empresa de motoboy atrasava constantemente e isso fazia com que os contratos que Araújo tinha, muitas vezes eram rescindidos pelo atraso. E aí ela está cobrando indenização. É o relatório, aqui ó, o relatório, passo ao voto. Então vamos lá, o que nós vamos ver aqui? Aqui ó, o principal ajuste obrigacional comum centrava-se na prestação de serviços da empresa. Então, ela tinha que disponibilizar os motoboys. Aí vem aqui, ó. Descontente a Drogaria Araújo com a qualidade e com a suficiência dos serviços que lhe vinham sendo prestados, realizou uma notificação extrajudicial pedindo a rescisão do contrato. Aí vem uma parte probatória, tarará, vamos para a parte que nos interessa. Aí um fala que atrasou, outro fala que não atrasou, que tarará, naná, fundamentação. Depois eu aconselho vocês darem uma lida nesse acórdão todo, tá, gente? Tá. Olha aqui, essa parte aqui é muito interessante, ó. Com efeito, de uma forma geral, sabe-se que a doutrina clássica classifica as modalidades de inadimplemento culposo das obrigações em duas grandes categorias. Letra A, inadimplemento absoluto, e letra B, inadimplemento relativo, né? Quando descumpre tudo ou descumpre parte. E aí a desembargadora vem e explica o que é isso. Agora vamos para essa parte aqui, ó. Disso temos que, pertinente aos deveres contratuais previamente assumidos e que seriam exigíveis da empresa contratada, a empresa de transporte, bastante me afigura a prova dos autos a confirmação da tese autoral quando menciona a frequente e excessiva de letargia da ré no que se refere ao suprimento eficaz da autora, ou seja, letargia, atraso, né? Então, realmente, a desembargadora entendeu que ela atrasava. Aqui, ó, quando não por impontualidade direta, também se mostrou violado o pacto por parte da ré, por recalcitrância, contratempos e insubordinação dos motoboys. Joia! Aí vem uma questão probatória, até aqui, ó, e-mails que eles trocaram, né? Aí a questão de prova. Ó, em acréscimo, é de ver que os contratos não previram qualquer consequência jurídica para tal hipótese compatível com a mora que lhe seria associada. Ou seja, não estava previsto expressamente no contrato. Só que, olhem que legal. Aqui, ó. Prosseguindo, ainda quanto à valoração do comportamento contratual da ré, induvidoso também que foram descumpridos outros deveres acessórios à obrigação principal, quais sejam aqueles substanciados na expressa exigência de pontualidade e retidão quanto à garantia dos direitos laborais e previdenciários. Ou seja, gente, o que a desembargadora está dizendo? Não tinha no contrato nenhuma cláusula expressa dizendo que os motoboys tinham que ser pontuais e corretos no cumprimento de sua obrigação. Mas trata-se de deveres
anexos. Quer ver? Aqui, ó. Forçoso explorar como premissa maior da conclusão que, independentemente de menção ou positivação expressa por cláusula, as obrigações civis em geral é íncito o acoplamento de deveres de segundo grau que, a despeito de não escritos ou verbalizados, são naturalmente prospectados segundo as matizes da boa-fé contratual em seu modal objetivo. Ou seja, boa-fé objetiva. Aí, a desembargadora vem e fala do entendimento do STJ. Aqui, ó. E destaca aqui, ó. Da boa-fé objetiva contratual derivam os chamados deveres anexos ou laterais, entre os quais o dever de informação, colaboração e cooperação. E aí, como que ela conclui? Olha lá. Em caso efetivamente demonstrado nos autos, foi que, como condição para cada reinício do ciclo de trabalho dos motoboys, exigia a autora que referidos colaboradores destacados pela empresa para as tarefas passassem por procedimento interno de registro de suas matrículas no sistema do contratante. Aí, vem uma questão probatória. Faz, olha lá, ó, algumas referências à doutrina do Gustavo Silveira Borges. Aqui, ó. E aí, infiro que também houve, portanto, da parte da autora, descumprimento do contrato, embora sob forma de violação positiva, isto é, por infringência de tais deveres laterais e anexos à obrigação principal, a qual são lógica e umbilicalmente associados especificamente quanto ao dever de colaboração, essencialmente ligado ao pilar essencial dos contratos e ao valor matricial da boa-fé objetiva no âmbito das relações obrigacionais privadas, o que, segundo a doutrina e jurisprudência, mimetiza os efeitos do inadimplemento típico, com as implicações decorrentes, inclusive a resolução motivada. Ou seja, descumprir deveres anexos é descumprimento contratual. Certo? Certo. Deu para entender, gente? Ainda cabe recurso aí, ainda não cabe para a empresa? Sim. Isso aqui é uma apelação, né? Que está no TJ. Então, sim, isso ainda cabe para ir para o STJ. Ainda cabe um recurso especial aqui. É só contratar os advogados de Gilmar Mendes que consegue, faz fácil. Pois é, e Drogaria Araújo é poderosa, né? Drogaria Araújo não é pouquinho. Mas é só pagar o Gilmar que resolve, sabe? Isso aí não tem nada que o Gilmar não resolve, não. Não, ele resolve qualquer problema. Gilmar, Alexandre de Moraes, qualquer um ali resolve isso aí. É. Dureza, né? Oh, meu Deus, muito triste falar isso, mas é verdade. Vergonha, né? Muito, né? Uma vergonha. Mas, pessoal, deu para entender, então, o que é essa responsabilidade civil pela confiança, pelo descumprimento de boa-fé objetiva? E hoje isso já é uma realidade no nosso ordenamento jurídico, né? Tanto que eu acabei de mostrar aí para vocês, ó, um julgado novinho ainda desse ano, abril de 2020, e com respaldo no entendimento do STJ. A senhora passou rapidamente ali os valores? Eu observei assim pouco rápido, porque meu celular eu não consegui abrir, não. Os valores ali, pedir recrutamento de 34 mil, eu fui pensar bem, até pouco, né, para a empresa. É,
É pouco, né? Acho que eles estavam querendo mais se livrar mesmo da empresa. Né? Exatamente. Às vezes já causou tantos danos que eles estão querendo ficar livre. Evitar que novos danos ocorram, né? Combinado? Pessoal, então, a gente termina aqui esse tópico, que é o terceiro fundamento da responsabilidade civil, que foi o nosso item 1. Eu não vou começar, já são 9h12, não tem sentido eu começar agora um novo tópico, mas já vou deixar aí para vocês. O que nós vamos começar na aula que vem? A diferença entre responsabilidade civil e responsabilidade penal. Ah, o penal saiu sem o L aqui, ó. Penal. Professora, você já marcou sua prova? Carla, não. Os professores já estão marcando? Sim? Eu tenho professor que já marcou. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui o seguinte. Professora. Sim. Eu entrei aqui na internet, só por curiosidade, essa empresa que entrou, a Carol já entrou em processo contra ela, chama-se SL Transporte, né? Logística. Aí eu entrei por uma curiosidade, só para ver, essa empresa tem 72 processos em cima. Para você ver, né? Olha aí, isso aí já é um super indício de má fé, né? Com certeza. E, inclusive, isso aí pode ser, com certeza, um argumento de defesa. Né? Com certeza. Tá? Mas aqui, deem uma lidinha depois com calma nesse acórdão. Todos. Não, com certeza. Guardem esse linkzinho, porque eu acho tão legal quando a gente consegue ver a matéria na teoria e depois aplicar isso na prática. Eu acho que é tão legal para vocês, eu acho que abre a cabeça. Tá? Carlos, deixa eu fazer o seguinte, eu vou confirmar a semana de prova direitinho, se a gente vai poder marcar quando quiser ou se a gente vai ter que cumprir o calendário da faculdade. E aí, na semana que vem, a gente marca a prova. Pode ser, gente? Pode entregar essa prova semana que vem, a gente entrega você na data lá. Vou passar de uma vez, né? Aí vocês já entregam. Não, mas vai ser tranquilo. Não preocupa não, nossa prova vai ser muito tranquila. Também tem os trabalhinhos, né? Aqueles de 10 pontos, se for fazer picado, né? Sim. Seria bom, professora, se esses trabalhos, pelo menos eu acho melhor, porque a gente estuda. Porque às vezes dá um trabalho de um valor só e a matéria fica concentrada num valor só. Se fosse questionários, sim, até mesmo, se fosse picado de 2, de 2,5, 3 pontos, para que a gente treinasse já para algumas provas. Podemos combinar, sim. Eu vou procurar saber, Carla, aceitar. Quais são os trabalhos que os professores de vocês estão fazendo, que às vezes também, quem sabe, a gente faz alguma coisa que junta várias matérias, né? Às vezes uma coisa interdisciplinar, que às vezes desafoga um pouquinho vocês. Combinado? Então, pessoal, aula que vem nós vamos começar o item 2, responsabilidade civil e responsabilidade penal, e aí nós vamos fazer essa comparação, tá? As diferenças entre o que é responsabilizar civilmente, o que é responsabilizar penalmente uma pessoa. Tá bom? Muito bom. Muito obrigada. Ô, professor. Oi. Só te perguntar uma coisa, eu notei certo, né? Cumprir deveres e anexos laterais, a obrigação principal do contrato tem a mesma exigibilidade do que as próprias obrigações de cláusulas contratuais, né? Perfeito. Ou seja, bom, obrigada. Os deveres anexos têm o mesmo peso do que as cláusulas expressas no contrato. Isso mesmo. Obrigada. De nada. Então, pessoal, foi um prazer. Bom resto de semana, bom feriado segunda, né? Descansem um pouquinho. Para setembro a gente pegar firme aí nessas atividades. Viu? Beijo para vocês, até semana que vem. Obrigada.
Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.